Perguntaram esses dias lá na comunidade no Discord se era possível com apenas um segmentador de dados alterar tanto a medida como o eixo de um gráfico simultaneamente, utilizando parâmetros de campos. E nesse vídeo eu vou demonstrar como é possível fazer isso de uma forma bem simples. Eu estou aqui com o modelo da Contoso V2, apenas com a tabela de vendas e a de calendário, e criei 4 medidas: faturamento, faturamento acumulado mês, faturamento média dia e faturamento média mês. Ok? Vou aqui para a guia do relatório, não tenho nenhum visual na minha tela. Vou aqui em modelagem, novo parâmetro, campos. E vou criar aqui o parâmetro de campos com o nome pMétricas. Tá? Venho aqui em campos e escolho essas 4 medidas. Deixo aqui ticado essa caixa de seleção, adicionar segmentação a esta página e aperto criar. Com isso ele adicionou aqui um segmentador de dados e também criou no meu modelo uma tabela interna chamada pMétricas. Posso visualizar a composição dessa tabela vindo aqui no modo de exibição de tabela. Tá? Ele criou essa tabela com as métricas que eu selecionei, com as medidas que estão sendo referenciadas, e essa coluna pMétricas pedido é a coluna de ordenação dessas métricas, que será muito importante para este caso. Ok? Quando eu clico aqui em cima e posso expandir também, ele cria essa sintaxe que é da criação da tabela, que a gente vai acabar utilizando também. Ok? As métricas, elas são utilizadas nos campos de valores de um gráfico. Ou seja, num gráfico de colunas clusterizadas, ele será o eixo Y. A gente precisa agora criar um parâmetro para o eixo X. Então eu venho aqui em modelagem, novo parâmetro, campos. O meu o novo nome desse parâmetro será pEixo. Tá? E aqui eu vou utilizar a data, o mês, ano, nome, e o trimestre, ano, nome. E eu posso renomear aqui para que fique melhor, né? Então vou tirar aqui mês, clico aqui nessa área em branco, se eu der Enter ele dá um erro, tá? Então trimestre, ano, nome, clico aqui em branco e dou um criar. Mesma coisa, criou um novo segmentador de dados e também criou a minha tabelinha igual a pEixo, tá? Então tá aqui, mesma coisa, tá? Cria o texto e o objeto aqui materializado. Muito bem. Vamos montar aqui um visual, então. Vou pegar aqui gráfico de colunas clusterizado. E vou trazer aqui no eixo X o meu pEixo. E no eixo Y o meu pMétricas. E aí está todo mundo selecionado. Então eu vou configurar aqui esse segmentador de dados para que ele seja do tipo de seleção única. Com esse segmentador selecionado, vou apertar em pincel de formatação e apliquei aqui. Então eu tenho faturamento por data. Posso ter faturamento acumulado mês por data. Faturamento média dia por data. Faz sentido esse? Não, porque a média de um dia é ele mesmo, né? Faturamento média mês por data também não faz sentido. Quando eu mudo para mês, tenho faturamento média do mês. Faz sentido? Não, o mês é ele mesmo. Agora, a média diária faz sentido por mês. O acumulado mês faz sentido no contexto do mês? Não. E eu tenho o faturamento total do mês. Quando eu mudo para trimestre, eu tenho aqui o faturamento total do trimestre. O acumulado do mês não faz sentido, tá? Faturamento média dia. Esse faz sentido até. Eu estou olhando a média diária dentro daquele trimestre e agora eu tenho faturamento média mês dentro do trimestre. Esse faz mais sentido. Então, essas visões que eu quero selecionar. As que fazem mais sentido, as que são mais importantes. Então, nós vamos criar aqui um segmentador com 4 visões. Eu vou olhar faturamento por mês, tá? Essa vai ser uma visão. Faturamento acumulado por mês, eu vou usar por data.
Faturamento média dia, eu vou olhar por mês. E faturamento média mês, eu vou olhar por trimestre. Então são 4 visões. Para nos auxiliar, eu vou aqui em dados, cliquei aqui em cima de primeiro em P métricas, tá? Que são as nossas medidas, e vou copiar essa sintaxe. Então selecionei, Ctrl C, e eu venho aqui em nova tabela. Ok. E essa nova tabela eu vou chamar de visões. E aqui, só para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Vou apertar barra, asterisco, asterisco, barra. Entre os dois asteriscos, vou apertar Shift Enter algumas vezes. E vou colar aqui a minha sintaxe do PMétricas. O que ele está fazendo aqui? Ele só acrescentou dentro de um comentário. Bom, porque a gente vai buscar mais informação. Vou confirmar aqui, ele vai dar um pequeno erro, não tem problema. Vamos lá para Page. E busquei, selecionei, Ctrl C, volto para visões. Muito bem. Então eu tenho aqui as duas informações que eu preciso. O que nós vamos fazer com essa tabela visões aqui? Nós vamos fazer um depara. Então, olha só que interessante. Tá vendo que aqui, quando ele coloca chaves, ele está construindo uma tabela. E em cada parênteses, ele está construindo uma linha. Então, vou usar essa mesma sintaxe. Tá? Vou apertar Shift Enter aqui. Chaves. Shift Enter. E vou abrir parênteses. Legal. Então, aqui eu vou especificar minha primeira linha. Tá? E aqui dentro vai a minha primeira coluna. O que é essa primeira coluna? É a visão que eu quero. Então, eu tô aqui, ó, faturamento. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Por, a gente combinou que vai fazer por mês, certo? Então, por mês. Vírgula. Ela vai aparecer em qual ordem do nosso segmentador? Ela vai ser a primeira, né? Então, eu vou começar com 0. Então, eu tenho o nome da visão, o ordinal da visão. E agora eu vou ter duas colunas. Essa primeira coluna é o numeral que ordena o meu parâmetro, métricas. Então, faturamento é o ordinal 0. Então, ele vem aqui, ó, 0, por mês. O mês está onde aqui no eixo? Está no 1. Então, é apenas isso que a gente vai fazer. A gente vai definir qual é a métrica, qual o eixo, colocar os algarismos correspondentes. Tá? Próximo, a gente vai fazer faturamento acumulado mês. Ok? Por, qual é o eixo? O acumulado do mês a gente viu que é por data. Qual visão que é? É a segunda visão, como começamos em 0, então 1. Ok? Faturamento ACM mês no parâmetro métricas, ele é o ordinal 1. Então, 1. Por data, data no parâmetro eixo, ele é o ordinal 0. Continuando. Agora eu vou fazer o faturamento média dia, tá? Por mês. Vou analisar isso por mês, tá? Por mês. Ele é o meu terceira visão. Como começamos em 0, então ele está no número 2. A métrica é o algarismo 2, ordinal 2, e o eixo mês está no 1. Viram como é simples? Né? E agora a minha última vai ser a faturamento média mês. Por trimestre, tá? Então, trimestre. Ele é a minha quarta visão, como começamos em 0, estamos no ordinal 3. Faturamento média mês, ele é o ordinal 3 também. E o trimestre é o meu ordinal 2 no eixo. Fecho meu parênteses, não coloco vírgula porque é o último elemento.
Posso até deixar aqui esse comentário como lembrete. Vou confirmar. Muito bem, criou a nossa tabela. Vamos conferir aqui. Então, está aqui nossa tabelinha devidamente configurada, tá bom? Então, eu posso agora renomear essas colunas para que fique bem organizado. Eu posso clicar aqui e ir renomeando sem problema nenhum, tá? Mas eu também posso fazer isso no código, tá? Vou demonstrar como fazer isso no código, porque clicar aqui vocês já sabem fazer. Então vou aqui, ó, Select Columns. Qual é a primeira coluna que eu vou chamar aqui? Eu vou chamar de visão. Vírgula, visão. E ela é a value 1, que é o nome original da coluna, tá? IntelliSense está na frente, deixa eu ver se ele some. Agora eu vou fazer o visão ordinal, ou seja, a coluna que vai ordenar os meus itens do texto. Então, value 2, vírgula. Terceira coluna é a minha métrica, que é o value 3, vírgula. E o meu última coluna é o eixo, que é a coluna value 4. Ok? Tudo renomeado, certinho. Agora que vem o macete. A gente vai lá para a exibição do modelo. Está aqui nossa tabelinha visões. Eu vou arrastar um pouquinho para cima aqui. Trazer o eixo para cá e métricas aqui. O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar o eixo, e vou arrastar para o eixo pedido, que é a coluna de relação, que a gente já viu lá. Eu vou dar um salvar aqui e explicar algo que, se você fizer sempre no padrão, com certeza vai dar erro, né? Nesse caso. Dei um salvei. O que acontece aqui? Eu tenho muitos valores de eixo para do parâmetro eixo. Então, por isso aqui ele está filtrando do parâmetro para visões. E isso está errado. No nosso caso, a gente quer que visões filtre parâmetro eixo. Então, um botão direito aqui no relacionamento, propriedades, a gente vai deixar a cardinalidade muitos para muitos. E na direção do filtro, eu vou colocar único visões filtra eixo. Legal? Agora sim, está correto. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para métricas. Então, métrica relaciona com métricas pedido. Já vou colocar aqui muitos para muitos. E visões filtra métricas. Salvei. Ok, devidamente configurado. Última coisa que falta aqui, né? A visão, eu tenho que classificar por visão ordinal. Então, visão, posso vir aqui, ele habilita, né, ferramentas de coluna. Vem classificar por coluna, visão ordinal. Muito bem. Agora eu vou excluir esse segmentador e esse aqui eu vou trocar pela minha visão. Então tirei métricas e coloquei visão. E voilá, está pronto. Devido ao relacionamento da tabela visão com os parâmetros de campos, eu clico aqui em faturamento por mês, eu tenho faturamento por mês, tenho aqui faturamento ACM mês por data, média dia por mês e média mês por trimestre. Com apenas um slicer é possível sim, usando o parâmetro de campos, fazer a alternância das medidas e eixo simultaneamente. Ok? Muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.